Olá, muito prazer. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. Estamos de volta com mais um vídeo com os subsídios para a nossa escola bíblica dominical, iniciando agora o nosso segundo trimestre 2022. Nós temos esta lição com o seguinte tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. 13 lições para esses próximos 3 meses e nós vamos aqui citar cada título de cada lição. A lição de número 1, nós temos o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Lição 2, sal da terra, luz do mundo. Lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Lição 5, o casamento é para sempre. Lição de número 6, expressando palavras honestas. Lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Lição de número 8, sendo verdadeiros. A lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. A lição de número 10 tem como título Nossa segurança vem de Deus. Lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. Número 12, a bondade de Deus em nos atender. E a última lição, a verdadeira identidade do cristão, a lição de número 13. Estas lições desse trimestre são comentadas pelo pastor Osiel Gomes. O título da lição de hoje nos fala: o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áudio traz o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Esta lição desse trimestre é muito rica, porque nos fala sobre a grandeza do reino de Deus. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia para fazermos a leitura juntos. Vamos lá? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vivemos uma degradação de valores morais em nossa sociedade. Todos sabem disso. Portanto, neste trimestre, temos o privilégio de estudar os valores do reino de Deus revelados no Sermão do Monte. O pastor Osiel Gomes, escritor e líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, São Luís do Maranhão, é o comentarista das lições deste trimestre. Então,
ele nos ajudará a compreender a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Vamos para uma breve apresentação da lição e entraremos então no nosso conteúdo. Os objetivos dessa lição: primeiro, analisar a estrutura do Sermão do Monte. Segundo, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E terceiro, afirmar a bem-aventurança do cristão. Então é preciso compreender o caráter desta mensagem, também observando as particularidades da época em que Jesus viveu, o momento em que ele proferiu este sermão, que tem validade para hoje e para as gerações vindouras. Então a palavra de Deus ela é imutável, ela não sofre deterioração. A palavra de Deus é viva e eficaz e permanece para sempre. A motivação para esta aula, nós podemos perguntar: qual é a visão do mundo que fundamenta a vida de seus alunos? Qual é a visão de mundo? Ele toma decisões no mundo com base em qual ética? Uma ética materialista? Uma ética mundana? Ou com base na ética do reino de Deus, conforme revelada no Sermão do Monte? Então é preciso que os professores possam trazer os alunos para a responsabilidade, não é, de viver a ética proposta por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sugerimos que enriqueça a sua aula por meio de exemplos positivos de cristãos que buscam viver pelo menos uma dessas 8 bem-aventuranças do Sermão do Monte. O exemplo pode ser dado por meio de uma pessoa da própria igreja local que possa dar um testemunho vivo, presencial aí, da sua vida com Cristo, da transformação do seu caráter e da obediência e temor a Deus. Isso é muito importante, enriquece a sua aula, certo? Nós vamos para a introdução e vamos passar aqui resumos. Você precisa frequentar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós passamos resumos, subsídios para enriquecer a aula da EBD, tá certo? Então nós vamos para a introdução que diz assim: o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, nós veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus. E, no outro tempo, revela também o lado ético do divino reino, que é o que? Amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. O Evangelho é ensinamento divino para uma vida prática. Então nós temos aqui a estrutura do Sermão do Monte. Primeiro, por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, 1 e 5 e Lucas 7, 1, nós vamos fazer essa leitura agora com vocês. Mateus capítulo 8, versículos 1 e 5. O versículo 1 diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. O 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Agora vamos ler Lucas 7, versículo de número 1. Observe esses versículos que estamos lendo, porque esse monte ficava bem próximo a Cafarnaum.
Por isso que está escrito: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. É admissível que esse monte estivesse perto desta cidade, Cafarnaum. Geograficamente diz que ele estava situado aproximadamente a 6 quilômetros a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia. E precisamente aí uns 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou os seus discípulos. Então, Jesus mais ensinava do que pregava. Então ele sempre tinha a preocupação de ensinar, de mostrar com riqueza de detalhes, como mestre dos mestres, através do ensino, as grandezas do reino de Deus. Observe que ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A estrutura do sermão, vamos ver a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, este Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, de 4 a 16. O desdobramento dessa narrativa envolve a genealogia de Jesus e os 7 mandamentos e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Vamos ver aqui. Primeiro, Emanuel. Segundo, o nascimento em Belém. Terceiro, o chamado do Egito. Quarto, o choro de Raquel. 5, chamado de Nazareno. 6, João Batista, uma voz no deserto. E 7, uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Quais são esses grandes discursos? Primeiro, vamos ver as bem-aventuranças. Segundo, sal e luz. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei. Quarto, os atos de justiça. E 5, declarações de sabedoria. Pois bem, como um desdobramento da narrativa messiânica, o Evangelho de Mateus narra que o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus. Quer dizer, Jesus é o Messias prometido. Então, é um chamamento às pessoas a viverem uma nova vida no reino de Deus, porque o Messias chegou. Louvado seja Deus. A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. Então nós podemos observar que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, Lucas 6 e 20. Vamos ler? Lucas, capítulo 6, versículo de número 20. Gostaria que você também pegasse a sua Bíblia e conferisse aí na sua casa. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia. Então, que maravilha. Mas também há uma boa parte da multidão que o ouvia. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Vamos ver aqui os comentários da segunda parte, que nos falam sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Nesse primeiro tópico, o que são as bem-aventuranças? A palavra bem-aventurança, ela vem do grego makarioi. É uma expressão que significa felizes. Então, bem-aventurados é um adjetivo plural do grego makarioi, significando felizes. Feliz é aquele,
feliz é aquela. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Então, ela se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes do Sermão do Monte. Assim, nas palavras de Nosso Senhor, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e, com isso, participa das bênçãos da salvação. O caráter do reino de Deus, não é? Vamos ver aqui. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Mas o que seria o reino de Deus na Bíblia? O reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. De modo que podemos falar a respeito de um reino também presente. Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Nós vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E também de um futuro, né? A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Quem é que governa tudo? O Senhor nosso Deus. Quem é o soberano? O Senhor nosso Deus. Quem fez os céus e a terra? O Senhor nosso Deus. Então, Ele é quem governa, Ele é quem manda, Ele é quem ordena, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós vamos ver aqui que o reino no coração significa um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. A chegada do reino como salvação. Podemos observar que quando a pessoa passa pela experiência salvífica, que recebe a Cristo Jesus como seu Salvador, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto também materiais, reconhece e obedece ao grande Rei Jesus. Então, é completo. O reino de Deus em nossa vida é completo. Nós desfrutamos plenamente. Vamos ver agora a igreja, a expressão do reino de Deus. Constituída de pessoas com coração regenerado e transformado, e que por isso reconhecem Deus como o soberano, a igreja é vista como a expressão do reino de Deus. A igreja é a agência do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Toda a criação e a volta do Senhor. Vamos ver esse tópico aqui, que a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Mas não é um reino material, de comida e bebida, porque o reino de Deus é eterno, não é? O reino de Deus é eterno. Os súditos. Quais serão os súditos? Quem serão? A primeira seção do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, de 1 a 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Então, os súditos, aqueles que reinam com o Senhor, eles têm essas 8 características, 8 qualidades do caráter. Vamos ver. Primeiro, quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão, justiça. Quinto, a misericórdia. Sexto, a pureza. Sétimo lugar, a purificação. E oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã,
pois sem elas não podemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, nós seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Lembra do texto oficial, o texto bíblico? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, etc, etc. Então, são qualidades que os súditos eles precisam ter. Somos bem-aventurados. Primeiro, a beatitude na vida do salvo. O salvo em Cristo, o seguidor de Jesus, precisa viver a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Do Sermão do Monte, nós podemos observar que essas beatitudes são para os súditos, aqueles que seguem ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus há de desfrutar do favor de Deus e também manifestar atitudes que mostram coerência com este reino, o reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Só que Paulo disse também que os que não têm o Espírito de Cristo, esses tais não são dele, de Deus. Então você precisa ter o Espírito Santo, ser nascido de novo. Que o Espírito Santo ele habita dentro do crente, dentro de nós. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o Espírito Santo habita dentro do súdito, dentro do servo de Deus. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Vive em Cristo. Não é? Assim, no Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja e tão desenfreadamente está aí no afã, que é dinheiro, ambição, poder, luxúria, etc. Então, a bem-aventurança é a realização espiritual, é o gozo eterno, o gozo da salvação, a felicidade eterna que o salvo já desfruta enquanto aqui está passando uns dias. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, o maldiz, né? Faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Nós vamos finalizar a nossa lição de hoje com o comentário final. O Sermão do Monte é a base da ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Veja só, para com Deus e para com o próximo. Vertical e horizontal. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Como? Livre, salvo, liberto, transformado, mudado, com caráter firme para viver neste mundo sendo instrumento nas mãos do Senhor. Nós queremos agradecer a todos pela atenção. Precisamos que você comente, que você possa também dar o seu like ou dislike. Assim você vai analisar
nós estamos aqui para receber a todos vocês, tá certo? Se puder dar um like, ótimo. Se puder comentar também, muito bem, para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos são edificantes e possa indicar para mais pessoas. Faça a sua inscrição, é grátis. Você clica aí nesse botãozinho vermelho aí embaixo, aí à direita, e se inscreve no canal e participa dos nossos vídeos. Você receberá em primeira mão todos os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos chegarão em primeira mão para você. Nós agradecemos sua participação. Nós queremos agradecer à irmã Marinalva, à irmã Teófila, ao irmão Francisco. Nós queremos agradecer ao irmão Renato. Nós queremos agradecer aos irmãos aqui do interior da Bahia, do interior do Brasil. Nós queremos agradecer a todos, nossos irmãos obreiros, nossos irmãos professores de escola dominical, nossos irmãos que nos ajudam também divulgando os nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Nós vamos encerrar com uma oração ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio nesta hora, Senhor, de estar na Tua presença, transmitindo a Tua palavra através das ricas lições da Escola Bíblica Dominical. Glorificado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Nós te louvamos porque Tu és o Deus vivo e poderoso, o Deus eterno que transforma, que liberta, que salva, que transforma a vida e prepara para levar ao céu. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos esta bênção, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossos alunos, sobre os nossos inscritos, sobre todos, Pai. Quero te pedir agora em favor dos enfermos para que o Senhor cure, porque o poder de cura está nas Tuas mãos. O Senhor é chamado Jeová Rafa, o Senhor que sara. Te agradecemos pelas bênçãos, te louvamos por tudo, desde agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assim, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.